Liga a sua Bíblia. Deixa eu ver por onde a gente vai começar. Deixa aberto em Lucas, capítulo 5, certo? Na verdade, a gente não vai olhar um texto só, não. A gente vai passear por vários textos. Antônio me pediu para fazer uma pregação. Deixa eu botar aqui em modo avião para esse bicho aqui não ficar... Estava rolando uma série de exposições na carta de Pedro, não foi? Foi a primeira carta, foi a segunda carta ou foram as duas cartas? Foi a primeira? Massa. O título da mensagem de hoje é Cristo nos escolheu. Por que Ele escolheu a gente? A gente não vale um real furado, cheio de defeitos. Cada um aqui tem qualidades, mas todo mundo aqui tem defeitos diferentes. Talvez vocês não tenham os defeitos que eu tenha, eu não vou ter os que vocês têm, talvez. Ou talvez eu tenha muitos que vocês levam de boa. Todos nós temos defeitos. Nós não somos as melhores pessoas, mas mesmo assim Cristo escolheu a gente. Eu vou defender essa tese, digamos assim, olhando para a vida justamente do apóstolo Pedro. A gente vai olhar um pouco hoje para a vida dele, e aí eu vou tentar fazer um resumo, não olhando para a primeira carta de Pedro, mas pensando nos evangelhos sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o discipulado, sobre a queda, porque ele pecou feio, e aí a gente vai ver também a restauração. A gente vai passear por essas 4 etapas e perceber que nós não somos as melhores pessoas, mas mesmo assim Cristo nos escolheu. E é engraçado porque quando a gente olha para o Pedro, ele era um discípulo. Eu costumo dizer que ele não. As pessoas, os historiadores dizem, e os teólogos, que ele tinha um temperamento sanguíneo. Eu não acho. Eu acho que ele tinha um temperamento hemorrágico. Porque o cara, quando era 8, era 80, trocava os pés pelas mãos. Quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, os oficiais romanos aparecem. O que molecha Pedro tem na cintura? Ele tem uma espada, pô. E aí ele vai, tira a espada e arranca a orelha de Malco. Pedro nunca foi soldado, por que ele tem uma espada na cintura? Você já parou para pensar nisso? Ele tinha sido profissional da pesca, pô. A vida inteira ele passou pescando, e por que ele tem uma espada na cintura? De repente Jesus está ensinando para eles a importância do serviço, e está de joelhos, lavando os pés dos discípulos. Ele fala: Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar você lavar os meus pés. Jesus olha para ele e fala: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai compreender. Pedro olha para aquilo e fala: então, Senhor, não lava só os pés, não, lava a cabeça, lava tudo, porque eu quero entender esse negócio bem. Percebe? Quando é 8 é 80. Preste atenção comigo agora. Não somos as melhores pessoas, mas Cristo nos escolheu. Eu tenho quantos minutos, hein, Antônio? 40? Beleza. Então 8h20 agora, no máximo 9 horas. Preste atenção. Jesus, ele era um rabino judeu, vivia no mundo judeu e ele tinha discípulos judeus. Todo mundo sabe disso. Os judeus daquela época acreditavam que a Torá, que é o Pentateuco, tinha sido dado por Deus através do profeta Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E nos tempos antigos, a Torá, ou o Pentateuco, era utilizado para reger toda a sociedade. Por exemplo, a educação ela era regida pela Torá, muito parecida, né, com os dias de hoje. A saúde, a economia, a administração de empresas, todas as áreas de influência, elas eram influenciadas pela palavra de Deus. Um fenômeno comum naquela época, na sociedade judaica, era quando as crianças alcançavam 5, 6 anos de idade, os pais pegavam aquela criança e levavam para a sinagoga. Levavam para a sinagoga para eles se tornarem discípulos de um rabino. Mas não pensem que para ser discípulo de um rabino era tão fácil assim. Você tinha que passar por um processo
seletivo seriado. Como eu disse no início, Jesus era um rabino judeu, ele tinha discípulos judeus e vivia no mundo judeu. Em João 3 a gente vai perceber, por exemplo, Nicodemos indo conversar com Jesus e algumas versões da Bíblia fala Rabi, que quer dizer mestre. Ele fala, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Jesus, ele era um rabino judeu. E aí essas crianças eram levadas para a escola de rabinos e elas passavam pela primeira fase de estudos. E aí, dos 6 anos de idade até os 10, as crianças, elas memorizavam toda a Torá, gente. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, eles memorizavam nesses 4 primeiros anos. Se eles fossem os melhores, dos melhores, dos melhores, dos melhores, eles passariam para o segundo nível, que era chamado de Beit Talmud. Eles faziam provas e se eles fossem os melhores, eles passariam. Caso eles não fossem os melhores, eles voltariam para a casa dos pais e o rabino daquela sinagoga falaria, olha, volte para casa, aprenda o ofício da sua família, porque era muito comum naquela época, a maioria das famílias ter um ofício, o padeiro, o jardineiro, o agricultor. Então as pessoas, Jesus, ele aprendeu o ofício do pai, era carpinteiro, era comum os filhos aprender o ofício do pai e dar continuidade à profissão. Então eles falavam, volte para sua casa, aprenda o ofício do seu pai, porque você não foi o melhor dos melhores dos melhores. Mas se ele passasse, ele agora entraria no Beit Talmud e ele agora, dos 10 anos de idade até os 14, 15 anos de idade aproximadamente, eles memorizariam todo o Velho Testamento. Meu irmão, isso é coisa de doido, pô. Com 14 anos de idade, eles teriam de Gênesis a Malaquias memorizados. Passando para uma terceira fase, que é a última fase, eles passariam por uma sabatina. E agora eles seriam perguntados sobre a Torá, sobre a lei, sobre os profetas, sobre as tradições orais. Se eles fossem os melhores dos melhores nessa sabatina, o rabino olharia para aquele adolescente e pensaria, será que ele tem condições de dar continuidade ao que eu faço? Porque o discípulo, na verdade, ele não quer somente reproduzir o que o mestre faz, ele quer ser literalmente igual ao seu mestre. Isso é o significado da palavra discípulo. E aí agora ele passaria para essa última fase, com 15 anos de idade ele começaria a caminhar com esse rabino pelas cidades, pelos povoados vizinhos. E agora, enquanto o rabino ia caminhando, esse discípulo ia observando na prática como o seu rabino se comportava, como o seu rabino ensinava as pessoas. E aí sim, dos 15 anos de idade até aproximadamente os 30, ele seria discípulo para assim poder se tornar um rabino de fato. A outra metade da sua vida seria num período prático para se tornar um rabino. O que me chama a atenção é que era muito difícil, gente, para você ser discípulo de um rabino. E somente se você fosse o melhor dos melhores, passaria por todas essas etapas. E quando o rabino passava pelas cidades, era aquela patota, aquela galera atrás dele, um monte de adolescentes, que adolescente nunca anda sozinho, a galera junta andando atrás do rabino, e não existia asfalto naquela época. Quando a multidão andava, a poeira subia, e o moleque que tivesse a roupa mais suja, ele se sentia mais orgulhado. Sabe por quê? Porque quanto mais sujo, é porque mais próximo ele estava do rabino dele. Olha só que viagem. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? É uma curiosidade interessante. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Coincidentemente, é também o mesmo período que um rabino inicia a sua função sacerdotal, digamos assim. No capítulo 5 de Lucas, a gente encontra esse rabino poderoso andando pela praia da Galileia, chamando seus primeiros discípulos. Eu acho fantástico esse cenário, porque Jesus está andando pela praia, muitas pessoas já tinham ouvido falar sobre as palavras que ele estava ensinando, sobre alguns milagres que já tinham acontecido, como por exemplo, a transformação de água em vinho, que foi o primeiro milagre naquele casamento, e agora uma multidão começa a seguir ele. Então ele está na praia da Galileia andando e a multidão está vindo atrás. Esse é o cenário.
Está andando na praia, a multidão vindo atrás, Pedro, Tiago, João no mar pescando e não pegam nada. Está Pedro, Tiago, João, barquinho e nenhum peixe. Pedro, Tiago e João estão limpando as redes para guardar depois de uma noite de frustração. Jesus pega um desses barcos. Aí ele se afasta, se projeta para a galera, como eu estou aqui para vocês, e começa a ensinar para a multidão. Enquanto ele está ensinando, vocês podem ver isso aí dos versículos 1 ao 11. Jesus olha para os discípulos e fala assim: lança a rede para o outro lado. Pedro fala: Senhor, a gente passou a noite inteira e não pegou nada, mas já que você está dizendo, então vamos lançar a rede. Eles lançam a rede e tamanha é a quantidade de peixes que eles ficam desesperados. Aquilo causou uma reação dentro de Pedro, que ele chega na beira da praia e ele se prostra aos pés de Jesus. Eu não estou lembrado se é o versículo 8 ou 9 que vai falar isso, mas ele diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha só, Pedro, ao ver o milagre de Jesus sendo evidenciado através do poder da sua palavra, ele fica doido, porque ele percebe a ação sobrenatural de Jesus e ele vê o milagre acontecendo, mas ao mesmo tempo ele para de olhar para fora e começa a refletir dentro dele. Ele percebe como eu sou pecador e eu estou perto desse cara. E ele fala: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus vai e olha para ele e diz: Pedro, a partir de hoje, eu quero fazer você um pescador de homens. Eu acho arretada essa analogia, porque Pedro, ele era um profissional da pesca. Por isso que Jesus usa uma analogia que Pedro fosse literalmente entender. Talvez se Pedro fosse médico, Jesus falaria assim para ele: Pedro, até hoje você cuidou das feridas das pessoas, até hoje você deu medicamentos para que os doentes fossem curados, mas eu quero dizer para você que eu sou o médico dos médicos, eu sou aquele que faz morto ressuscitar, eu sou ele que cura as feridas que nenhum homem pode fazer, não pode curar. Você vai falar daquele que transforma as pessoas e tira da morte para a vida. Talvez se Pedro fosse um padeiro, ele falaria: Pedro, até hoje você fez pães para saciar a fome das pessoas, mas eu sou o pão da vida, e a partir de hoje você vai falar do pão que sacia as pessoas para todo sempre. Mas como ele era um pescador, Jesus usa uma analogia que o cara entende, pô. Ele fala: a partir de hoje você será pescador de homens. E aí o que eu acho arretado é porque no último versículo diz assim, no 11, que eles, ao ouvirem tudo isso, arrastaram os seus barcos, não apenas Pedro, mas Tiago, João também, deixaram tudo lá e seguiram Jesus. Isso me chama atenção, porque está falando que eles deixaram tudo. Ser discípulo de um rabino naquela época era um privilégio. Ser discípulo de um rabino não era para qualquer pessoa. Mas espera aí, Pedro não era o melhor dos melhores, nem sequer ele tinha entrado numa escola de rabinos. O que a gente aprende com isso aqui? Essa sacada é muito interessante. Embora ele não tenha sido o melhor dos melhores e Jesus ter chamado ele, a gente percebe que o evangelho de Jesus não é somente para o melhor dos melhores. Pelo contrário, Jesus está vindo nessa contramão. E aí ele começa a mostrar para a gente que o evangelho é para o intelectual, mas também para o analfabeto. Ele quer fazer discípulos das pessoas mais eruditas, mas também daquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum. Jesus, ele chama todos nós para sermos seus discípulos, independente de nós sermos o melhor dos melhores dos melhores. Não é arretado isso? Olha o privilégio que nós temos, gente. Aí aqui a gente percebe agora Jesus chamando os seus primeiros discípulos e a gente observa a primeira fase. O reitor do universo chamando os seus discípulos para a universidade prática da vida. E aí a gente observa que eles largam tudo, como o versículo 11 diz, e seguem Jesus, porque esse era o melhor privilégio que eles poderiam ter. Eu fico imaginando esse cenário na minha cabeça e fico doido. E aí a gente percebe agora
Jesus e os discípulos nesse discipulado prático da vida. São muitas as histórias que a gente vai ver em torno desse discipulado. A gente vai perceber que Pedro aprenderá algumas lições que vai marcar a vida dele para todo sempre. Por exemplo, quando a gente olha para Mateus 5, que é o famoso Sermão da Montanha, Jesus está pregando para uma multidão lá. No Sermão da Montanha, Jesus ele ensina para a gente que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Os discípulos já estão vendo isso. Jesus ensina sobre a importância de não adulterar no casamento. Ele fala o quão errado você matar uma pessoa. Ele fala sobre divórcio. Ele fala sobre vingança, que a gente não pode ter vingança. Tudo isso está no Sermão do Monte. Ele ensina também a importância da gente amar os inimigos. O próprio Pedro perguntou: Senhor, se uma pessoa me faz mal, vacila comigo, me pede perdão, eu perdoo, mas se depois ela vier de novo e vacilar comigo de novo, eu vou ter que perdoar? Se ela fizer isso 7 vezes durante o dia, eu vou ter que perdoar as 7 vezes? É muita coisa, pois Jesus olha e fala: não é somente 7 vezes. Ele usa uma linguagem metafórica, mas ele está querendo dizer, ele falou, você vai ter que perdoar até 70 vezes 7. Mas a ideia é, se a pessoa passar 24 horas errando com você e te pedir perdão, você tem que perdoar. Porque o Evangelho ensina a importância de nós amarmos os nossos inimigos. E aí a gente percebe agora eles deixando esse episódio da montanha em Mateus 5 e caminhando com Jesus lá no capítulo 8 de Mateus. De repente ele está despedindo uma multidão e ele fala assim para os discípulos: vão na frente. Não, essa é a outra tempestade. Ele fala: vamos atravessar para o outro lado. Ele entra dentro do barco, ele está cansado, ele vai dormir. Os discípulos estão lá, de repente a tempestade vem. Pedro, Tiago e João viviam da pesca, então o que eles fizeram? Tentaram contornar a situação, tentaram acalmar a tempestade, não conseguiram, de repente chegaram com 7 pedras na mão, falando para Jesus assim: tu não te importas que morramos? Jesus acorda, com o poder da sua palavra, repreende o vento, repreende o mar, e fala assim: homens de pouca fé, por que vocês estão duvidando? Sabe qual é a sacada aqui? Jesus ele disse no começo dessa passagem de Mateus 8, vamos para o outro lado. Os discípulos não atentaram para as palavras de Jesus. Quando o caldo engrossou e o desespero bateu, e quando eles perceberam que a experiência deles não era suficiente para controlar a situação, e eles acharam que ia morrer, por causa do desespero eles acordaram Jesus com 7 pedras na mão. Eles não, na hora do desespero, eles não confiaram nas palavras de Jesus. E Jesus fala: por que vocês duvidaram, homens de pouca fé? Eu não disse para vocês que a gente ia para o outro lado? E o interessante é, Jesus prometeu que ia chegar do outro lado, mas ele não disse que a viagem ia ser tranquila. Às vezes acontece isso com a gente. A vida nem sempre é tão dinâmica, tão agradável. Às vezes o caldo engrossa e às vezes a gente passa por cada problema, pô. Deus disse que a gente ia passar por problemas, mas Ele também disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é muito diferente o episódio de Pedro dentro do barco com os discípulos para o nosso dia a dia. Nós passamos por problemas, mas o Deus da tempestade está com a gente no meio da tempestade. Jesus olhou para os caras e falaram: por que vocês duvidaram, homens de pouca fé? Eles olham agora uns para os outros e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles estão desesperados, gente. Eles não acreditam. Quem é esse que até o vento e o mar obedece, Tiago? Quem é esse, João, que até o vento e o mar lhes obedecem? No discipulado prático, Jesus está revelando o seu poder, revelando a sua autoridade e, ao mesmo tempo, ensinando para Pedro e os demais discípulos que a sua palavra nunca falha. Pedro está aprendendo isso na prática, que Deus é fiel à sua própria palavra. A gente percebe também num outro episódio. Nesse outro episódio é uma outra tempestade, Mateus 14. Jesus, mais uma vez, está despedindo a multidão, só que a galera não está querendo deixar ele embora e, de repente, ele fala assim para os discípulos: vão na frente que depois eu vou ao encontro de vocês. Quando é de madrugada,
Jesus aparece andando nas águas. É outra tempestade. A galera está desesperada dentro do barco. Eles estão tentando contornar a situação. De repente eles veem um cara andando sobre as águas, ficam desesperados e falam: é um fantasma. Aí João fala: não, veja, é o Senhor. E Jesus, de lado de fora do barco, grita assim: ó, tem de bom ânimo, sou eu. Sabe por que Jesus fez isso? Olha só, Jesus está ensinando os discípulos, os caras estão aprendendo. Às vezes, os maiores problemas da nossa vida, eles afetam a gente de diversas maneiras. Os discípulos, eles estão desesperados com a tempestade. Jesus, ele está andando sobre as águas e, com outras palavras, ele está mostrando assim, ó: o desespero de vocês está debaixo dos meus pés, não tenham medo. É isso que ele está falando para os discípulos. E aí Pedro, vendo aquilo, fala: então se é você mesmo que está aí, deixa eu ir ao teu encontro. Ok, vem, Pedro. Aí a gente sabe, né? Pedro começa a andar, mas de repente um vento bate, e aí ele começa a afundar desesperado. E quando ele começa a afundar desesperado, Jesus segura ele. Eles entram dentro do barco e Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: homem de pouca fé, por que você duvidou? Preste atenção nisso aqui, gente. Pedro não estava duvidando de Jesus. Na verdade, Pedro estava duvidando dele mesmo. É interessante isso. Deus é fiel à sua própria palavra. Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus. E Jesus falou: ok, Pedro, vem. Pedro, ele começa a afundar. Não é porque ele está duvidando de Jesus, ele está duvidando dele mesmo. E por isso que Jesus falou: por que você duvidou, homem de pouca fé? Sabe por que Pedro não morreu naquela hora? Porque Jesus falou para Pedro: vem ao meu encontro. Quando Jesus fala algo para nós, ele é fiel para cumprir. Se Jesus permitiu que Pedro fosse ao encontro dele, ele também seria responsável por Pedro ao ponto de fazer com que ele não morresse naquela hora. É por isso que Pedro não morreu. A nossa vida cristã, ela funciona assim também. A gente caminha, Deus nos dá direções, Ele nos dá orientações com relação a tudo que a gente vai fazer, e às vezes a dúvida bate. Quem nunca teve dúvidas aqui? A gente sente dúvida toda hora. Só que a gente precisa entender uma coisa: se Deus nos fala e nós temos convicção, tenha certeza de uma coisa: por vezes a tempestade ela vai aumentar, por vezes a gente vai começar a ver trovões, raios, o barco vai balançar e a dúvida vai começar a bater no nosso coração. Só que o mesmo Deus que nos deu a direção, Ele também vai fazer com que a gente não morra no mar, porque Ele é fiel para cumprir com a sua própria palavra. Nesse processo, Deus trabalha nos nossos corações, ensina a dependência a Ele e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa fé. É isso que está acontecendo aqui. Aí, beleza, o mar se acalma. Diferente da primeira passagem, que eles ficam desesperados quando a tempestade acalma e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Nessa segunda passagem, eles olham e falam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E o texto diz que eles começam a adorar o Senhor. Olha só que fantástico. Os caras descem, continuam a sua jornada. E aí, uma outra passagem que é interessante para mim é a passagem dos coletores de impostos de 2 dracmas, que é lá em Mateus 17, a gente já deu um pulo. Jesus está dentro da casa com os discípulos, Pedro está lá do lado de fora. Gente, Pedro era muito cabeça dura. De repente, os coletores de impostos chegam para Pedro e falam: o mestre de vocês não paga imposto? Aí ele vai e diz: paga. Ele nem pergunta. Pedro entra dentro de casa e Jesus já sabe o que aconteceu lá fora. Por quê? Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E na sua onisciência, ele pergunta a Pedro uma pergunta que confronta ele de um jeito. Ele faz assim: Pedro, a quem os reis da terra devem cobrar os seus impostos? Aos filhos da terra ou aos estrangeiros? Aí Pedro, ouvindo, fala assim: aos estrangeiros.
porque quem é filho da terra não precisava. Então ele diz, então os filhos da terra são isentos, não é? Aí Jesus continua, para não escandalizar esses coletores de impostos, vai lá no mar agora. Com uma vara de pescar, pegue o primeiro peixe que vier e pague o meu imposto e o seu. Sabe o que a gente aprende aqui? Presta atenção. Jesus era descendente de Davi, então ele não precisava pagar imposto, porque ele era filho da terra. Com outras palavras, Jesus está dizendo assim para Pedro, Pedro, por que você se precipitou ao ponto de falar que eu precisava pagar imposto? Eu não sou estrangeiro, Pedro, eu sou filho da terra. Por que você não se submeteu a mim perguntando o que responder para eles? Gente, Pedro trocava os pés pelas mãos e ele tinha cada atitude que, meu Deus do céu, nessa hora ele fala assim, já que você cometeu essa besteira, Pedro, de ter falado algo que você não deveria, vai lá no mar agora pescar, você está com a cabeça muito quente, vai para o mar refrescar a sua cabeça, com uma vara de pescar, vai lá que o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar uma moeda e vai pagar o meu imposto e o seu. Pedro, ele era profissional da pesca, antes de se tornar discípulo, mas ele não pescava com vara de pescar. Quem já pescou com vara aqui? Terrível, meu Deus do céu, eu comprei camarão para pescar, os peixes só faziam levar o camarão que era isca. Você joga, o peixe come, sem vergonha do peixe, vai embora, você não pega nada. É um exercício de paciência isso. E agora Jesus está confrontando Pedro por sua desobediência, por ter tomado uma atitude precipitada e por não ter aprendido ainda a importância da submissão, de prestar contas, de se submeter antes de tomar uma decisão. E vai lá para o mar, Pedro, você está muito estressado. Vai pescar. Pedro não sabia o que era pescar com vara, pô. Nos anais da história vai dizer que o tipo de pesca que ele usava era tarrafa, aquela que você joga a rede e puxa. E aí ele vai com a cabeça quente, eu imagino que ele está indo indignado com ele mesmo. Temperamento sanguíneo não, a moléstia de hemorrágico. Refletindo sobre os seus erros. Enquanto ele está vivendo com Jesus e sendo discipulado por ele, a gente percebe que esse reitor do universo está confrontando Pedro, ensinando ele como ter uma boa conduta, a importância da submissão, ao mesmo tempo olhando para o Deus em forma de homem, ao mesmo tempo conhecendo profundamente. Numa outra passagem, Jesus está reunido com os discípulos e ele pergunta assim, o que as pessoas lá fora estão dizendo a meu respeito? De repente Pedro, Tiago, João, até Tomé, um olha para o outro e fala assim, Senhor, estão dizendo lá fora que tu é Elias. Tem outros aí que estão dizendo que tu é João Batista. Outros estão dizendo que tu é até um dos profetas. E Jesus olha para ele, fala para eles e faz a pergunta, então, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Cri, cri. Todo mundo fica em silêncio. Quem fala? Pedro. É interessante. Aí Pedro olha e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Peraí, como é, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante essa passagem, porque depois que Pedro tendo essa revelação do Espírito Santo de Deus, Jesus olha para ele e fala, é verdade o que você falou, Simão, filho de João. Não foi carne, não foi sangue, não foi pessoa nenhuma que revelou isso para você, mas foi o Espírito Santo do meu Pai. E aí, em seguida, Jesus fala, eu digo para você então que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto Pedro reconhece Jesus tendo essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, Jesus também reconhece Pedro. Só que é interessante porque Jesus ele faz um trocadilho aqui. Na verdade, Jesus não está dizendo, Pedro, tu é o cara. Ele faz um trocadilho interessante. Ele diz assim, eu vou dizer para você, você é Pedro. Mas Pedro significa Petros, uma pedrinha pequenininha. Jesus está falando assim, ó, você é uma pedrinha pequena, seu caba. Pois te digo que tu és Pedro, uma pedrinha pequenininha, e sobre essa pedra, ele estava falando dele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Beleza, depois dessa cena maravilhosa, todo mundo começa a comer, todos ficam alegres na presença de Deus, e daqui a pouco todo mundo está falando, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí os discípulos estão pulando, dando cambalhota. Logo em seguida Jesus ele precisa dar um anúncio que vai marcar para todo sempre a história. Jesus diz que precisa cumprir o que todo o Velho Testamento diz acerca dele. Ele precisa morrer pelos pecados da humanidade. Naquela hora, quem se levanta? Pedro. De maneira nenhuma, Senhor, eu vou deixar você fazer isso. E ele quer atrapalhar Jesus. E o que Jesus fala? Arreda-te, Satanás, porque tu não tens servido apenas como uma pedra de tropeço. Eu fico doido com esse capítulo, porque ao mesmo tempo que na primeira parte do capítulo algo fantástico acontece, que é uma revelação do Espírito Santo de Deus acerca de quem é o nosso Salvador, Jesus. Na segunda parte, Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te, Satanás. Sabe o que me chama a atenção? Eu não vou entrar nos pormenores dessa passagem porque ela é bem profunda. Eu quero fazer só uma observação prática sobre esse episódio. Às vezes a gente vem para o culto, ouve a palavra de Deus, e o Senhor fala profundamente aos nossos corações, e de repente a gente tropeça numa pedra lá fora e daqui a pouco fala um monte de coisa que não pode falar. Só não chama a pedra de arroz doce. E o resto, caveirinha, bombinho... Será que nós somos tão diferentes assim? Será que nós somos tão diferentes de Pedro? Para pensar. Será que nós não agimos precipitadamente tantas vezes quando, na verdade, a gente precisa simplesmente nos submeter ao Senhor? Uma hora a gente adora ao Senhor, fala com Ele: Senhor, que bênção. O culto foi uma bênção, a palavra foi muito boa de domingo. Série de salmos aí. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Semana passada, de repente tropeço na semana, eu não lembro nem que Ele é nosso pastor. E falo o que nunca deveria ter saído da nossa boca. Às vezes acontece isso com a gente, né? Quando não é 8, é 80. Por que isso acontece? Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. A gente não vale R$1 furado. E mesmo assim, Deus nos chama, nos escolhe e trabalha nas nossas vidas. Eu tenho 10 minutos e agora a gente está chegando na reta final dessa narrativa fantástica. Chegamos no momento da queda. Jesus ele foi entregue por Judas Iscariotes. Agora os oficiais romanos pegam ele, levam ele para o pátio de Pilatos, e agora o processo do martírio começa no nosso Salvador. Jesus ele tem suas roupas rasgadas, ele começa a receber açoites, um chicote chamado de azorrague, que era feito de couro, e na ponta tinha pedaços de ossos de carneiro com pedaços de metal, e quando esse chicote chamado azorrague ou flagrum batia no corpo das pessoas, não cortava o corpo das pessoas, rasgava o corpo das pessoas, e Jesus começa a sofrer esse martírio. No pátio de Pilatos, uma fogueira está montada. Jesus ele está sofrendo, ele está agonizando, uma multidão acompanha esse sofrimento. De repente, Pedro consegue entrar no pátio de Pilatos juntamente com João. Enquanto esse sofrimento acontece, a fogueira montada, Jesus está agonizando, algumas pessoas reconhecem Pedro. Horas antes, Jesus disse para Pedro que iria morrer. Pedro disse que morreria por Jesus. E quando Jesus ouve isso, fala: eu conheço você muito bem, Pedro. Eu quero dizer para você que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí todos os discípulos ficam naquele alvoroço. E enquanto Jesus está sofrendo, as multidões estão ao redor da fogueira. Uma mulher, preste atenção, uma mulher olha para Pedro e fala: eu conheço você. Você é um deles. Pedro, quando ouve aquilo, fala: mulher, eu não sei do que você está falando.
Ele fica tão desesperado que ele fala: eu não sei o que você está falando. Gente, naquela época a mulher não tinha poder de voz ativa. Não é como nos nossos dias atuais. Naquela época as mulheres não falavam publicamente assim ao ponto dos homens dar valor. Pedro, ele não estava diante de um tribunal, ele não estava sendo condenado por alguma sentença. Por que tamanho desespero dele ao ouvir uma mulher dizendo que conhece ele, dizendo que ele é parecido com Jesus? Os originais vão dizer que Pedro fala palavras de baixo escalão nesse momento. Quantas palavras? Pedro está dizendo é palavrão ali. Enquanto ele está dizendo que não conhece Jesus, ele está desesperado, falando palavrões e dizendo: eu não conheço esse homem. E aí de repente uma outra pessoa fala: você é galileu, você fala igual a eles, você é parecido com eles. Gente, a galera da Galileia tinha um sotaque diferente. É muito fácil, só olhar para o Brasil. Vai para o Rio de Janeiro, o povo parece ter uma panela de pressão na boca. Aqui no Nordeste, eu cresci no Rio de Janeiro, o sotaque aqui no Nordeste ele é mais acentuado. Oxente, bichinho. O nosso Brasil já deixa muito claro isso. As pessoas da Galileia tinham traços diferentes. Eles tinham uma fala comum. Jesus caminhou com os discípulos durante 3 anos. Como é que os discípulos não teriam traços parecidos? O convívio faz com que a gente aprenda com o outro. O convívio faz com que a gente pegue os traços, o jeito de falar, o jeito de gesticular. Você é galileu, você parece com eles. Ele diz: eu não conheço esse homem. E pela 3ª vez falam: você parece. E ele fala: eu não conheço esse homem. O galo canta, gente. Na hora que o galo canta é como se uma flecha entrasse no coração de Pedro. E o texto vai dizer que os olhares se cruzam dele e de Jesus, porque Jesus não estava muito longe. Naquela hora, Pedro se lembra de todas as palavras de Jesus e sai de cena amargurado. A gente sabe o restante da história. Jesus, ele é levado para a cruz, e enquanto ele está agonizando, ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele morre, mas antes de morrer ele dá o último suspiro e fala: está consumado. Naquele momento o véu do templo se rasga e a separação que existia entre as pessoas e Deus foi quebrada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E por isso que hoje a gente tem esse relacionamento direto com Deus. Ele morre, ao 3º dia ressuscita, mas antes de ressuscitar, lá em Marcos capítulo 17, a gente percebe algo interessante. Depois do episódio da fogueira, que Pedro lembra que Jesus disse que ele ia negá-lo, ele sai de cena e desaparece. Ele não está com os discípulos, ele não está com nenhum amigo, ele está sozinho. O pecado muitas vezes distancia a gente das pessoas. O pecado faz com que a gente ande só. O pecado traz vergonha para os nossos corações. E lá em Marcos 17, está indo Maria, Marta e uma tal de Salomé, que só em Marcos fala dessa Salomé, indo no sepulcro de Jesus. De repente um anjo, o túmulo está aberto, elas ficam desesperadas, e de repente um anjo do Senhor está lá dentro. E ele diz: mulher, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? O Senhor ressuscitou. E elas ficam desesperadas, mas aí o anjo do Senhor tem um recado. E ele diz assim, no versículo 7, avise aos discípulos que o Senhor quer ter um encontro com eles. O Senhor vai ter um encontro com eles, o Senhor ressurreto. Vírgula, mas avise também a Pedro. O que a gente percebe nesse versículo 7? Que Pedro não está com os discípulos, ele está só, ele sai de cena. Depois dessa conversa, essa história chega aos seus ouvidos, ele vai lá no sepulcro, ele vai desesperado lá, porque ele não vai andando, porque ele era hemorrágico, ele chega correndo lá e ele percebe que não está, o Senhor não está mais lá. Ele sai de cena, e aí a gente chega lá no Evangelho de João, capítulo 21. No início do capítulo 21 de João, a gente percebe ele voltando para o mar.
Naquele momento é como se a esperança tivesse desaparecido. Tiago, João também não tinham visto o Senhor. E eles olham para Pedro e falam: para onde você está indo? Ele diz: eu estou indo pescar. E eles falam: a gente vai com você também. E agora eles vão para o mar pescar, retornam para aquilo que um dia trouxe segurança para eles, porque o Senhor não estava com eles. Eles achavam que o Senhor tinha ido embora e não ia mais voltar. De repente eles estão pescando, assim como no capítulo 5 de Lucas, eles passam a noite toda pescando e não pegam nada. A diferença é que agora eles já estavam há 3 anos sem pescar, então a galera estava enferrujada. A Bíblia não fala isso, mas conjecturar como eu vou fazer agora, eu posso fazer se isso não for ferir as Escrituras. Então, talvez, não sei, talvez enquanto eles estivessem no mar, pescando naquela madrugada, talvez eles estavam lembrando do tempo que eles caminharam com o Senhor. Talvez João tenha olhado para Pedro e falado: Pedro, você lembra? Naquele dia da multiplicação dos pães e do peixe, foi no início do ministério do Senhor. Ele ensina para a multidão, de repente, ele dá graças em 5 pães e 2 peixes, e um milagre acontece. Você lembra daquilo, cara? A gente participou naquele momento. De repente, Tiago olha, fala: Pedro, e aquele dia, naquela tempestade? Você é alvoroçado, não, a molecha. Você vê Jesus andando sobre as águas, vai e pede para ir ao encontro dele e quase que morre afogado. Não sei se eles estavam rindo, eu não sei se a angústia batia no seu coração, mas eu sei que eles passaram a noite inteira no mar. Possivelmente um momento nostálgico, possivelmente um momento de reflexão, possivelmente um momento onde eles lembravam de todos os 3 últimos anos que caminharam com o Senhor e Salvador da humanidade. Já está amanhecendo e eles não pegaram nada. O texto vai dizer, gente, eu fico emocionado com isso, porque eu tenho que correr, que a gente já está no finalzinho. Por favor. Quem aparece na praia? Jesus. Jesus ressurreto, ele começa a andar na praia da Galileia de novo. E aí, de repente, ele está lá na praia. O texto diz que é de manhã. Só que de manhã, no Oriente, é diferente daqui. Aqui amanhece cedo pra caramba. 5 horas da manhã está claro já. Lá demora mais para clarear. Então, possivelmente, ainda estava um pouco escuro, não sei. Mas, de repente, Jesus grita: lança a rede para o outro lado. Os caras não fazem nem imaginam quem está na praia, mas beleza, o cara está mandando, sei lá, jogam a rede. Quando eles lançam a rede do outro lado, gente, um milagre acontece. Eles começam a puxar e está vindo tanto peixe. De repente o texto diz que o discípulo amado grita: vejam, é o Senhor que está na praia. O texto também fala que Pedro, ao ouvir as palavras do discípulo amado, que possivelmente era João, ele veste a túnica, porque eles estavam sem túnica, porque de noite, para não pegar uma pneumonia com a roupa molhada, enfim, ele veste a túnica e ele mergulha e vai nadando, ele nem espera o barco voltar. E aí quando ele chega na praia, ele quer ver o Senhor, ele está com saudade do Senhor. É uma mistura de sentimentos que ao mesmo tempo... Por que eu falo isso? Porque ele vai nadando e quando ele chega na praia, o texto diz que ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Jesus, na sua soberana onisciência, no seu poder, tem uma fogueira montada lá. Jesus pede para eles pegarem algum dos peixes. Os discípulos chegam depois, nenhum deles ousa perguntar quem é que está lá, porque eles sabem que é o Senhor. Todo mundo está calado. Todo mundo está calado. Todo mundo está naquela expectativa. O que vai acontecer agora? Eles sentam para comer com Jesus. E nesse momento, Jesus tem uma conversa de pé de ouvido com Pedro, que marca para sempre a sua vida. Esse é o último momento chamado restauração.
E aí Pedro vai e olha para Jesus, ou Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele pergunta: Pedro, você me ama? O texto vai dizer que Pedro se entristeceu por Jesus perguntar pela terceira vez. Enquanto Jesus está fazendo essas perguntas, Jesus ele também está fazendo uma reflexão no coração de Pedro. É como se uma flecha estivesse entrando no coração dele, porque ele está fazendo uma alusão justamente às 3 vezes que Pedro negou a Jesus. E Jesus ele está mostrando o lado oposto da moeda, o lado oposto da graça, da misericórdia e do perdão. E aí quando ele pergunta pela terceira vez, o Senhor ele diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele diz: vai lá e apacentas as minhas ovelhas. Sabe o que a gente aprende nesse episódio? Nós não somos os melhores dos melhores. Pedro, ele não era o melhor dos melhores. Pedro, de longe, foi o melhor dos discípulos. E mesmo assim, Jesus olha para ele e fala: vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Com outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, não é a sua capacidade, é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é o seu conhecimento intelectual, mas é o conhecimento que eu tenho acerca de todas as coisas e o que eu revelo para você. É o meu conhecimento que se revela na humanidade e é o meu poder que é glorificado no meio de todas as pessoas. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu confio em você. Mas Jesus ele não confia em Pedro ou não confia em nós pela nossa capacidade. Jesus ele confiou em Pedro e confia também em nós, porque Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. É por isso que Ele chama pessoas imperfeitas, lascadas, gente esculhambada, que não vale R$1 furado, que não presta e transforma esses pecadores em servos, discípulos queridos, que temem a Ele, que adoram Ele, que glorificam a Ele e que evangelizam outras pessoas falando dEle. E aí Ele, nessa autoridade, toca o coração dos pecadores. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. O capítulo de João termina. Se você virar a folha, a gente chega em Atos. E no capítulo 2 de Atos é o famoso dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes que acontece em Israel. Toda a galera está reunida lá, os discípulos reunidos, tem gente de todo canto lá. De repente, o cumprimento da palavra que foi liberada pelo profeta Joel, lá no livro de Joel, acontece nesse dia. Qual a promessa? Que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Vocês lembram que Jesus disse, depois que morreu e ressuscitou, aparecendo para todos os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nesse exato momento, essa profecia se cumpre e o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todas as pessoas. De repente, essa galera judia começa a falar em outras línguas e as outras pessoas estão ouvindo, falando: peraí, pô, essa galera está falando no meu próprio idioma, esse povo está bêbado, o que é isso? Olha o que me chama a atenção, nesse momento um homem se levanta. Quem? Pedro. Agora ele não é mais aquele homem hemorrágico, agora ele não é mais aquele homem que de repente tira uma espada da cintura e arranca a orelha de Malco. Pelo contrário, ele diz assim: meus irmãos, deixa explicar o que está acontecendo aqui. Olha só a tranquilidade de um homem transformado pelo poder de Deus. E ele diz assim: o que vocês estão vendo aqui é algo sobrenatural que somente Deus pode fazer. Não tem ninguém bêbado aqui.
está muito cedo ainda para alguém estar bêbado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra que foi liberada pelo profeta Joel, quando diz assim, que nos últimos dias o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor seria derramado sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e o Espírito dele seria derramado sobre todos nós. E aí Pedro começa a pregar para essa galera. E aí ele começa a falar, isso daqui está acontecendo porque o nosso Jesus morreu na cruz do Calvário, o Cristo que vocês crucificaram. E ele começa a pregar, ele começa a pregar, ele começa a pregar, e de repente aquelas pessoas olham desesperadas um para os outros e falam assim, o que a gente faz, Pedro? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que salva o pecador, estava tocando aquelas pessoas. E eles começam a perguntar, o que a gente faz? E aí Pedro diz, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Naquele momento, quantas pessoas foram salvas aproximadamente? 3.000 pessoas. O que a gente percebe aqui? Deus realizando a sua salvação através de pecadores, através de um pecador que tinha um temperamento sanguíneo não hemorrágico. Deus, ele usa as pessoas do jeito que ele quer, como ele quer, para a sua própria glória, gente. O incentivo que eu dou para nós não somos as melhores pessoas também, mas nós temos o Deus que é perfeito, o Deus que é santo, que nos chama para pregar o seu evangelho. Aproximadamente 3.000 pessoas foram salvas. A Bíblia não fala sobre a morte de Pedro, mas nos anais da história de Israel, diz que Pedro morreu na época de Nero. E aí ele bem velhinho está sendo levado para morrer na cruz, numa cruz, e ele olha para aquela cruz e fala, não, eu não posso morrer como meu Senhor morreu. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Um dia eu tive medo e neguei ao Senhor, mas hoje eu não irei negá-lo. Vire essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. E os anais da história de Israel vão dizer que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, glorificando o nome do Senhor. Por que Cristo nos escolheu, gente? Em 1 Pedro, vocês estudaram isso, capítulo 2, versículo 9, nas próprias palavras do apóstolo, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos tudo isso para quê? Ele conclui, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós estamos aqui, para anunciar o seu precioso evangelho, por isso que ele nos chamou. E na estrada ele vai trabalhando nas nossas vidas, mudando o nosso coração, nos fazendo parecido com eles, para a glória do seu próprio nome, embora a gente não seja as melhores pessoas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Aplica ela aos nossos corações, por favor, Senhor. Nós somos tão pecadores, cheios de defeitos. Cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Nos usa para a glória do teu nome. A gente tem tantos carrapichos, Senhor, tantos defeitos. A gente erra pra caramba, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, nos faz ser parecidos contigo, Senhor. Restaura os nossos corações. Nos leva pela estrada de discipulado. Nos faz ser parecidos contigo. Para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém.